Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo. A parte de matemática, a redação, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. Quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava pro Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Sensacional. As aulas são ótimas assim. Ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo. Pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. Muitas das vezes até você consegue fazer antes dele, né? Aí você via lá, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que tava bom, sabe? Muito bom. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado pessoal do Fábrica D, me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai continuar a parte de propriedades coligativas, falando de misturas de componentes voláteis. A gente estudou já nas aulas passadas o quê? Que quando você tem uma mistura, uma solução, na qual você tem um soluto não volátil, a pressão de vapor dessa solução, ela é o quê? Ela é a pressão de vapor se eu tivesse o solvente puro, multiplicado pela fração molar do solvente, né? Isso faz sentido, né? Isso, claro, é o que a gente chama de lei de Raoult. Faz sentido pelo seguinte: se aumenta a fração molar do solvente, você vai ter mais liberação de vapor, né? O equilíbrio vai se deslocar para onde você tem mais vapor, né? No caso aqui, quando isso aqui vai se aproximando de 1. Se você tem menos fração molar de solvente, ou seja, você tem menos solvente, faz sentido você diminuir esse valor. Você vai ter menos vapor, certo? E aí, a pressão de vapor da solução no final vai ser isso aqui pela lei de Raoult, tá? Agora, quero entrar na questão de misturas de componentes voláteis, porque isso aqui é quando você tem um componente não volátil, isso num solvente volátil. E aí, solvente tem uma certa pressão de vapor. Se você tiver dois caras misturados, os dois voláteis, por exemplo, do exemplo que a gente vai fazer aqui do N-pentano e do N-hexano. O que você faz nessa situação? Os dois caras são voláteis. Os dois têm uma pressão de vapor de cada um deles. E aí, como é que fica isso aqui? Basicamente, quando você tem uma mistura binária de substâncias voláteis, o que você vai fazer é somar a contribuição de cada um das substâncias, e isso pro vapor. Ou seja, eu não tenho que a pressão, quando o soluto é não volátil, é a pressão de vapor vezes a fração molar do cara. O que eu posso fazer então? Se eu tenho uma mistura de dois caras aqui, 1 e 2, que são voláteis, eu posso pegar a pressão de vapor do 1, no caso do solvente puro, multiplicar pelo quê? Pela fração molar dele. E somar com a dos outros. Pega a do 2, multiplico pela fração molar do 2. Pega a do 3, multiplico pela fração molar do 3. E assim vai. Aqui eu entrei no mérito de misturas binárias, né? Poderia expandir isso aqui para mais. Então isso aqui, isso aqui basicamente, o P1x1, que é a pressão do solvente 1 puro vezes a fração molar dele, que é exatamente isso aqui vai ser a pressão de vapor, isso gerado só pelo 1, tá? E isso aqui vai ser a pressão de vapor gerada só pelo 2. E aí, como você vai ter vários caras entrando em equilíbrio com o vapor deles, né? Você vai ter vários caras. Para você achar a pressão total de vapor, o que você vai fazer é somar os dois e somando as contribuições. No caso de mistura binária, eu desenhei esse gráfico aqui porque é um gráfico importante da gente interpretar, né? A gente vai ver até mais para frente quando a gente falar de soluções não ideais. Esse gráfico aqui, ele diz qual é a minha pressão total, o meu P, em função da fração molar dos caras, tá? Do meu X. Então eu escrevi aqui, quando eu tenho
fração molar de 2 igual a 1, é como se eu não tivesse o componente 1, certo? Então não tem isso aqui, tá? E aí se eu só tenho componente 2, a minha pressão de vapor é só a pressão do componente 2 puro. Quando eu tenho só o componente 1, ou seja, x1 é igual a 1, eu só tenho a pressão de vapor do meu componente 1, tá? E no meio ali, no meio você tem uma média ponderada dos dois, né? Porque no caso de misturas binárias, se eu tenho x1 de 1 em fração molar, o outro tem que ser 1 menos x1, né? Porque as frações molares têm que somar 1. Então se eu tenho só duas substâncias, dois componentes nessa mistura, a soma das frações molares vai dar 1, tá? Então se eu pego um ponto aqui no meio, tá? Onde a minha fração molar de um dos dois é qualquer coisa, ou seja, você tem um x1 tendo um valor determinado e o x2 sendo 1 menos x1, que é uma mistura binária, como é que eu vou achar? Como eu tenho a média ponderada aqui, dessa forma, basta eu encontrar esse ponto dessa reta aqui, né? Que liga P1 e P2. Tá? E isso aqui vai me dar a minha pressão total. Então é uma forma da gente interpretar essa equação aqui num gráfico. Tá? De um lado eu tenho só o 1, então a minha pressão total é P1, porque eu só tenho 1, pressão dele puro. Do outro lado eu só tenho 2, então a pressão dele é P2, pressão dele puro. No meio vai ser algo entre os dois, certo? Beleza? Vamos lá, gente. Mais uma questão para a gente praticar a equação de Einstein. Calcule a energia liberada na seguinte reação. Então, uma reação de fusão nuclear, hidrogênio com hidrogênio virando hélio, libera um nêutron, então fusão nuclear, né? Dois átomos se fundindo em um. E aí, ó, mesma coisa, ele te dá as massas de cada um dos átomos em unidade de massa atômica, pede a energia liberada. Então, ele já falou que o ΔM tem que dar negativo, né? Vamos lá, então. Reação nuclear, energia liberada, mc². Quem vai ser o nosso ΔM? Quem é a massa dos produtos? 4,003 do hélio, 1,009 do nêutron. Reagentes agora. Primeiro hidrogênio, 2,014. Segundo hidrogênio aqui, 3,016. Tá? Fazendo a conta aqui, nosso ΔM tem que dar negativo, porque ele já falou que é uma energia liberada. Fazendo nossa conta aqui, 0,018U. Negativo. Então esse já é um momento que você já tem que prestar atenção, né? Por exemplo, digamos que você faça essa conta e você achou um valor positivo. O que você vai fazer? Você vai ter que refazer a conta. Ele já falou que é energia liberada. Se é energia liberada, o seu ΔM, lembrar disso, seu ΔM ele é negativo, tá? Tem um defeito de massa, lembra? Então, fez a conta, tá lá na prova, fez a conta, achou positivo, refaz a conta, porque você errou alguma coisa. Então já é algumas formas de você já ir vendo, já ir cercando por todos os lados para você não errar uma conta boba ou outra, né? Então vamos lá. ΔM é isso aqui, e agora para a gente achar a energia liberada. Vamos fazer aquela mesma coisa que a gente acabou de fazer no exercício. Vamos pegar para 1 mol, que a gente transforma no SI, tá? Então para 1 mol do hidrogênio 2, deutério, e 1 mol do hidrogênio 3, o trítio, o que a gente vai ter? Essa massa a gente transforma em grama. Então, que é a energia menos 0,018 gramas. Lembra que grama ainda não está no SI, então eu multiplico por 10 a menos 3 para virar quilo, tá? Vezes C², velocidade da luz no vácuo ao quadrado. 3 vezes 10 oitava ao quadrado. Quando eu fizer essa conta aqui, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes isso, menos 0,162. 10 elevado a 16, 8 ao quadrado, 8 vezes 2, né, desculpa, 16, menos 3, 10 elevado a 13. Qual a unidade? Joule, porque eu coloquei no SI, por mol, porque eu peguei 1 mol desse cara. Beleza?
Então a chama é energia negativa porque é uma energia liberada. Só uma observação, tá? Uma observação aqui rapidinho, que é o seguinte. Pode ser que na questão ele peça essa energia não em SI, não em Joule, mas em electron-volt, tá? Electron-volt é outra unidade de energia, tá? E você pode relacionar um electron-volt como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule, tá? Isso aqui parece muito com a carga do elétron, né? 1,6 vezes a menos 19. É de fato a carga do elétron, porque electron-volt é definido dessa forma, né? Por meio da carga do elétron. Então, se o cara pede para você achar isso aqui em electron-volt, não em Joule, o que você faria? Você faria a conversão, faria uma regra de 3. Pode acontecer, tá? Então, você já sabe que 1 electron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para você achar em electron-volt, só fazer uma regra de 3. Tá bom, pessoal? Então, equação de Einstein é isso. Equivalência entre massa e energia, tá? Delta-M negativos, que é a maioria dos casos, significa que você liberou energia. Em algum caso ou outro, pode ser que apareça uma questão que o delta-M seja positivo. Então, você tem que dar energia para aquilo acontecer. É difícil acontecer. Em geral, o delta-M é negativo. Então, você tem uma energia liberada. E aí, como é que eu acho essa energia liberada vendo a variação de massa da minha reação? Equação de Einstein. É igual a variação de massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitavos. Tá bom, pessoal? Então isso fecha a parte de radioatividade. Viram sobre as partículas, agora viram decaimentos. Viram sobre leis de Soddy, né? Que é a alfa, massa 4, carga 2, partícula beta, massa 0, menos 1. Radiação gama é só uma radiação eletromagnética, não muda, né? A massa e a carga do átomo. E agora a equação de Einstein. Então, e com isso a gente fecha a parte de radioatividade. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar a parte de radioatividade, que vocês já viram sobre as partículas radioativas, sobre as emissões radioativas, mas a gente vai falar um pouco sobre reações nucleares, né? Reações nucleares, como vocês já viram lá, são reações que modificam o núcleo dos átomos, né? A gente pode separar em reações químicas, que são as reações que só há o rearranjo dos átomos, há o rearranjo das moléculas, e aí eles tem algumas moléculas, você forma outras moléculas, e também você tem as reações nucleares, que você mexe dentro do núcleo do átomo, né? Como é o exemplo dessa aqui que a gente vai resolver daqui a pouco, que você tem um lítio desse lado, um hidrogênio, do outro lado você não tem mais o lítio e o hidrogênio, virou hélio, né? Que você modificou o núcleo do átomo, né? E é bacana pelo seguinte, por que é legal estudar reações nucleares? Porque você tem uma equivalência entre massa e energia dada pela equação de Einstein. Então o que acontece é o seguinte, né? Quando você tem, imaginando que você tenha prótons e nêutrons soltos, né, no espaço, imagina, prótons e nêutrons soltos aqui. No caso eu coloquei 2 prótons e 2 nêutrons. Se eles forem formar um átomo de hélio, eles estão formando um átomo de um elemento, né? Então, nessa ligação, eles estão se tornando mais estáveis, beleza? Porque aqui eles estão se ligando, tem a energia da ligação deles para manter o núcleo coeso, só que eles estão mais estáveis naquela situação. Lembra que estabilidade sempre, você lembra de energia mais baixa, né? E aí, se você perceber o que acontece daqui para cá, né, pelo esse raciocínio que a gente acabou de fazer, essa situação ela tem que ter menos energia que essa situação. Ou seja, quando você tem os prótons e nêutrons soltos e eles se unem para formar o átomo de hélio, tem que haver uma liberação de energia. Já que, pelo que a gente acabou de dizer, o átomo de hélio é mais estável que esses caras soltos, né? Então, para você ter a energia de coesão aqui, para você manter os caras unidos no núcleo do átomo, você tem que ter uma liberação de energia, já que isso vai ser mais estável, tá? E aí outra coisa que você observa quando você tem uma reação desse tipo, 2 prótons com 2 nêutrons formando um hélio, é que existe um defeito de massa, né? O que é um defeito de massa? Lembra quando vocês estudaram leis ponderais? Que lá nas leis ponderais você tinha a lei de Lavoisier, que dizia nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Basicamente era um jeito bonito de dizer que numa reação química, a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos, tá? Aqui isso não acontece.
Pô, mas quer dizer então que Lavoisier está errado? Na verdade, o Lavoisier, a lei de Lavoisier, ela se aplica muito bem a reações químicas, quando você não muda o núcleo do átomo. Se tem uma reação química que são só rearranjos, tá tranquilo, o Lavoisier ele vai funcionar naquela situação, tá? Ele vai se aproximar bem naquela situação. Quando você mexe dentro do núcleo do átomo, você começa a ver desvios muito grandes da lei de Lavoisier. Realmente você tem daqui para cá, aqui você tem uma massa muito menor que aqui, né? Porque como a formação desse núcleo de hélio, que é mais estável, tem uma liberação de energia, né? Esse defeito de massa, ele implica, a gente pensa que ele tem a ver com essa variação de energia, tá? O Einstein pensou, será que essa variação de massa ela está relacionada com a energia? Porque, se você for parar para pensar, né, o que está de diferente aqui? É essa variação de massa e essa energia liberada, né? Então elas devem estar relacionadas. E aí, daí que vem a equação de Einstein, né? A equação de Einstein, ela relaciona a energia trocada, na maioria das vezes liberada, né? Porque você está formando um átomo, um núcleo coeso. A energia liberada numa reação nuclear com a variação de massa dessa reação nuclear. Então a equação de Einstein relaciona isso. A equação de Einstein diz que essa energia ela é a variação de massa da sua reação vezes c ao quadrado. É igual a mc ao quadrado, onde esse c é a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza? Aquela equação famosa, é igual a mc ao quadrado, né? Aqui o m, né, é um ΔM, porque a gente tem que levar em consideração o defeito de massa daqui para cá, tá? E aí, olha só, para ilustrar bem o que a gente está falando, como assim o defeito de massa gera uma energia? Para ilustrar bem, vamos fazer essa questão aqui que caiu no IME, que a questão era a seguinte, você tem uma reação nuclear, que é um átomo de lítio reagindo com um átomo de hidrogênio, né? Uma fusão, e eles vão virar 2 átomos de hélio, tá bom? Então você tem uma reação nuclear, a modificação dos núcleos, não é uma reação química simplesmente. E ele pergunta, qual é a energia trocada nessa reação? Né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar o seu defeito de massa, como a gente falou aqui, uma massa menor nos reagentes, nos produtos, implica que você teve uma liberação de energia. Então, só para escrever o que a gente já falou aqui, né? Se o ΔM for negativo, é porque você teve uma liberação de energia, porque a massa no produto é menor que no reagente. Quer dizer que você teve uma liberação de energia. Então você tem um processo exotérmico. Lembra, exotérmico quando há liberação de energia. Tá? Consequentemente, quando você tem um ΔM positivo, que poucos casos, né, em geral aparece uma reação que tem um ΔM negativo, ocorre com liberação de energia, mas pode acontecer também, né? Você tem que ter uma reação endotérmica, que é o raciocínio análogo ao que a gente teve, né? Você tem uma massa menor aqui e uma massa maior aqui, é o contrário, né? Tem que ter entrada de energia aqui para a reação acontecer. Em geral, a gente vai trabalhar com reações que o ΔM é negativo, ou seja, é exotérmica, tá? Ou seja, o núcleo aqui, no final, ele tem uma massa menor que aqui. Então vamos lá. Basicamente, como a gente quer ver qual foi a energia liberada, a gente vai usar a equação de Einstein. Reação nuclear, identifiquei reação de Einstein. Então vamos lá. Eu já sei que é igual a mc ao quadrado. Quanto é o ΔM? O ΔM é a massa do produto menos a massa do reagente. Quem é a massa do produto? Olha só, o produto são 2 átomos de hélio, certo? Ele disse para mim na questão que a massa do hélio é essa aqui, 4,00391. Poxa, mas está com 5 casas decimais, é assim mesmo? Posso aproximar? Não pode aproximar. Por quê? Porque essas variações de massa, elas ocorrem realmente nas casas decimais lá de baixo. Segunda casa decimal, terceira casa decimal. Pô, mas então a energia liberada é grande assim mesmo assim? É, porque
Mesmo aqui, a variação da massa ser lá da casa dos centésimos, milésimos, isso aqui a gente está olhando para uma reação de um átomo desse com um desse, gerando dois desses, né? Mas, em geral, as reações não acontecem assim na vida real, né? Você pega 1 mol de 2 mols, 100 mols, né? Então, você pega 1 tonelada para reagir. Então, realmente, você vai ter uma energia muito grande. Apesar de que, nessa conta, você vai ter algo na casa dos centésimos, ΔM, na casa dos centésimos, milésimos. Mas vamos lá, ó. Vamos fazer aqui. Então você não pode aproximar a conta. Massa do hélio, 4,00391. Como eu tenho 2, no produto eu tenho 2 vezes 4,00391. Tá? E agora eu vou subtrair o reagente, que é 1 de lítio mais 1 de hidrogênio. O lítio ele deu a massa, 7,01882. Hidrogênio, 1,00812. Tá? Fazendo essa conta, isso aqui vai dar menos 0,01852U. Unidade de massa atômica. Porque aqui todos os dados ele deu em unidade de massa atômica. Tá? Então deu U. Percebe, ó? Sinal negativo aqui. Tem um sinal negativo aqui, é porque você teve um defeito de massa daqui para cá, né? Ou seja, a massa daqui está maior que a massa daqui. Então, ΔM negativo, exotérmico. Então, isso é uma reação que vai liberar energia. Tá? Então, preste atenção no sinal aqui, que apareceu na conta. Agora, quanto é essa energia liberada? Ele perguntou qual é a energia trocada. A gente já concluiu que é uma energia liberada. Quanto é essa energia trocada? Né? O que a gente tem que tomar cuidado em primeiro lugar é que isso aqui está em unidade de massa atômica, né? Então, quando a gente usa essa fórmula aqui, não pode colocar a unidade de massa atômica aqui direto. Você tem que fazer alguma conversão para o SI, ou então para elétron-volt, alguma coisa assim. Mas não é tão difícil, olha só, vamos fazer. Se você tem aquele ΔM, você quer passar para o SI, que é quilo, como é que você passaria isso aqui para quilo? Lembra que conversão de U para grama é mol, tem a ver com mol, lembra disso? Quando você pega 6 vezes 10 a 23 de um cara, você tem o mesmo número, só que em gramas em vez de U, é a mesma coisa. Eu vou considerar o quê? Que eu tenho 1 mol aqui reagindo, né? Tem 1 mol desse cara gerando, com 1 mol desse cara gerando 2 mols desse cara. Basicamente eu faço isso. Por quê? Porque aí eu posso trocar esse U por grama, né? Então, fazer assim, ó. Para 1 mol de lítio reagindo com 1 mol de hidrogênio para gerar 2 mols de hélio, o que vai acontecer? Isso aqui vira grama, né? Então agora fica mais tranquilo, né? Quanto é que vai ser a nossa energia? Vai ser o nosso ΔM, que é aquilo ali, 0,01852. Aí isso aqui já está em gramas, né? Porque agora eu estou considerando 1 mol. Então a energia que eu vou achar é para 1 mol, tá? Só que isso aqui está em gramas. Se eu quero passar para o SI para fazer essa conta, lembra que o SI é quilos, né? E aí, como é que eu passo de grama para quilo? O que eu faço aqui? Tenho que andar com a vírgula, né, para a esquerda. Então é 10 a menos, né? 10 a menos 3. Então isso de gramas é isso aqui tudo agora em quilos, né? Então aqui, juntando isso aqui, eu converti para quilo. Pronto, 1 quilo eu estou no SI. É igual a ΔM, já coloquei em quilos, vezes C ao quadrado. Velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava. Então eu multiplico aqui por 3 vezes 10 oitava elevado ao quadrado. 3 vezes 10 oitava já é a velocidade da luz no SI, né? Metro por segundo já está no SI. Quando eu faço essa conta aqui, o que eu vou achar? Vou achar isso com 9, 10 a menos 3, 0,16668 vezes 10 elevado a 13. E aí qual vai ser a unidade? Joule, porque eu estou no SI, coloquei quilo, coloquei metro por segundo, estou no SI. Joule
Só que eu não olhei 1 mol de lítio reagindo com 1 mol de hidrogênio? Joule por mol. Isso aqui negativo, né? Tem um menos aqui. Menos porque foi energia liberada. Beleza? Então, olha só. Vimos o ΔM, convertemos, né? Pegamos 1 mol de lítio para converter isso para grama, para passar para quilo, para poder trabalhar no SI, para poder gerar a energia em joule por mol, multiplicamos por C ao quadrado. Né? Então, isso é a aplicação de equação de Einstein. Né? Para a gente treinar um pouco mais, vamos fazer mais uma questão, tá? Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de equilíbrio iônico voltados para IME e ITA, né? Coloquei, como sempre, algumas questões de Olimpíada, que são questões interessantes, que têm ideias parecidas com as ideias que aparecem no IME e no ITA também. Então, a primeira questão que a gente vai fazer é da OQRJ. Acompanha a questão aí com a gente. A cocaína C17H21NO4 é solúvel em água até 0,17 gramas para cada 100 ml. Uma solução saturada tem um pH de 10,8. Qual é o Kb da cocaína? Então, gente, essa é uma questão bem fundamental. É uma questão que o cara ele te dá a molaridade, né? No caso, ele te deu aqui a concentração, né? Mas que isso te permite calcular a molaridade se você conhece quem é a substância. Mas ele te deu a concentração de uma substância básica, já que a gente vê que o pH está maior que 7 aqui, uma substância que vai ter caráter básico, e aí ele te pede qual é o Kb baseado no pH. Né? Quando a gente aprende isso aqui, a gente faz sempre ao contrário, né? O cara dá a molaridade pra gente, e aí a gente sabe o Kb ou o Ka, se for um ácido, tanto faz, a conta é a mesma, e aí ele pede o pH. Aqui a gente está fazendo o contrário, né? Ele deu o pH e ele quer saber quem é o Kb, mas o raciocínio é o mesmo, né? Como é que a gente faz essas questões, né? A gente sempre começa com o nosso quadro de equilíbrio. E aí no nosso quadro de equilíbrio a gente tem a nossa substância, e aí quando em água, isso aqui vai gerar um cátion e vai liberar OH-, já que a gente sabe que é uma base, né? Então a gente tem aqui o nosso quadro de equilíbrio, que tem o início, estequiometria e o equilíbrio. Então, apesar de ser uma questão de equilíbrio iônico, o raciocínio é bem parecido com equilíbrio químico, né? A gente tem o quadro de equilíbrio ainda. A diferença é que quando a gente trata de ácidos fracos ou bases fracas, a gente faz algumas aproximações que a gente vai ver mais à frente nos exercícios. Então, olha só, você tem aqui, no início, uma concentração M, que ele colocou molar, que a gente consegue calcular pela solubilidade. Nada desse cara, nada desse cara. Na sua estequiometria, você reage X desse para gerar X desse e X desse. E aí, ao final, você tem M menos X, X e X. Com isso aqui, você consegue escrever a expressão do seu Kb, né? Lembra que o seu Kb, que é o que ele pede na questão, é a constante de equilíbrio desse equilíbrio com base, né? Com OH-. Basicamente, vai ser a concentração do cátion vezes a concentração do OH- sobre a concentração do cara que você colocou, no caso aqui a cocaína. Pela expressão aqui que a gente vê na constante de equilíbrio, isso aqui vai ser x vezes x, x ao quadrado sobre m menos x. Tá? Então essa aqui é a expressão da constante de equilíbrio nessa reação. Lembra como eu falei, né? Em geral o cara pode dar a constante de equilíbrio, o m inicial e pedir o x. Né? Pode acontecer. Nesse caso ele fez o contrário, ele já deu o POH, né? Dado que ele deu o pH e a gente está trabalhando com OH-, faz mais sentido a gente trabalhar com POH. Porque quando você tem o POH, ele já te dá direto a concentração de OH-, né? E você sabe relacionar o pH com o POH, né? Você sabe que pH
mais POH tem que dar 14, quando você está a 25 graus Celsius. E aí, se você tem que o pH é esse aqui, você tira direto que o POH dessa solução vai ser 14 menos 10,08, que vai ser 3,92. E aí, dado que você sabe isso, você já consegue achar a concentração de OH-, né? Porque você sabe que, pela definição, o POH ele é menos log da concentração de OH-. E aí, quando eu coloco log aqui sem base nenhuma, quer dizer que é base 10, né? E aí, de cara, você vê aqui que a concentração de OH- ela vai ser 10 elevado a menos 3,92. Nessa questão, na ANAL, RJ, você é permitido usar a calculadora. Então, você conseguiria resolver isso aqui. Numa prova de IME de ITA, que você não pode usar a calculadora, na capa da prova vem alguns logs, vem alguns números elevados a outro, para você poder descobrir esses valores. Então, sempre vai ter alguma forma de você descobrir. No caso, fazendo essa conta na calculadora, você vai ver que vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tá? Então, esse aí é o nosso X, né? É a nossa concentração de OH-. Então, a gente já achou o nosso X aqui. Tá? Falta pra gente agora achar o M, que é a molaridade inicial da cocaína. Só que se ele deu a concentração comum, como é que a gente acha a molaridade? Basta você dividir pela massa molar, né? É só você lembrar o quê? Que a molaridade, o M, ele é concentração comum sobre massa molar. Para esse cara aqui, que ele deu a fórmula, C17H21NO4, quem é a massa molar? A massa molar você calcula aqui 17 vezes 12, com 21, com 14, com 16 vezes 4. Vai dar 303. Beleza? Então é só você jogar na expressão aqui da molaridade junto com a concentração. O que você vai ter? Que o seu Mzinho ele é 0,17 gramas sobre 100 ml, que é 0,1 litro, né? Importante passar para mol por litro. E o 303 aqui embaixo, que é a molaridade, né? Foi? Não pode esquecer que você tem que colocar em mol por litro. Então, se ele deu em ml, você tem que passar aqui para litro. Tá? E aí, o seu Mzinho vai dar 5,61 vezes 10 a menos 3 molar. Esse é o seu M, né? A sua molaridade. Agora, você tem condição de achar o KB, né? Que é só você jogar na expressão do KB. Então, vamos jogar aqui. Você vai achar que o KB, ele é quanto? X ao quadrado, então ele é o 1,2 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. E embaixo, M menos X, 5,61 vezes 10 a menos 3, menos 1,2 vezes 10 a menos 4. Percebe que dessa vez eu não posso desconsiderar o meu X, né? Tinha que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque lembra que quando a gente faz essa expressão aqui, a gente pode desconsiderar o M menos X, a gente às vezes pode desconsiderar o X porque ele é muito pequeno, porque essa reação acontece pouco, porque a base é fraca ou o ácido é fraco. Mas nesse caso, olha só, você tem 10 a menos 3 e 10 a menos 4 nessa conta, né? Então, os caras não estão tão longe assim, então tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Claro que não vai fazer tanta diferença no final, mas já que tem como você calcular, não é muito menor, você pode calcular, não tem problema. Isso aqui, em vez de ser 5,61, vai dar 5,50 alguma coisa, né? Então, seria pouca diferença, mas tem que tomar cuidado, né? Enfim, nessa expressão, né, quando você jogar aqui, você vai ver que o seu KB, deixa eu ver aqui embaixo, o seu KB fazendo essa conta vai ser 2,62 vezes 10 a menos 6. Tá? Então essa foi só uma questão para a gente começar a fazer as questões de equilíbrio iônico mais difíceis, mais nível IME-ITA, só para a gente lembrar, né, se situar, quadro de equilíbrio, o que é KB, tá? Então agora vamos passar para as próximas questões.
Vamos lá, pessoal, vamos fazer mais uma questão agora da OQRJ. Agora, quando ele mistura duas soluções diferentes e pede para a gente calcular o pH da solução resultante. Então vamos lá, lê a questão aí com a gente. Misturando-se 1 litro de solução aquosa de HCl de pH igual a 1 com 10 litros de solução aquosa de HCl com pH igual a 4, qual das opções abaixo contém o valor aproximado de pH da mistura? Então vamos lá, pessoal. Se ele deu o pH das duas misturas, você é capaz de encontrar a concentração de H+ de cada uma delas. Com a concentração de H+ de cada uma delas, você consegue achar a quantidade em mol de H+ de cada uma delas, e quando você misturar as duas, a quantidade de H+ vai ser somada, tá? A quantidade em mol de H+ vai ser somada. E aí, como você sabe o volume de cada uma, com o volume final você consegue achar a nova concentração de H+, consequentemente, o novo pH. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos primeiro achar a quantidade de H+ aqui, depois aqui, e aí com isso a gente acha o pH final. Então vamos lá. Ó. Se o cara deu que o pH nessa solução, vou chamar de solução 1 e solução 2, se o cara falou que na solução 1 você tem um pH igual a 1, lembrando que pH é menos log da concentração de H+, então você consegue ver que a concentração de H+ nessa solução vai ser 10 elevado a menos 1. Né? Então, a concentração de H+ numa solução de pH X é 10 elevado a menos X. Né? Sempre assim. Logo, o número de mols de H+, ele é 10 a menos 1 mol por litro vezes a quantidade de litros. 1 litro que eu tenho. Então, é 10 a menos 1 mols. Tá, essa quantidade em mols de H+ da primeira solução. Se eu faço isso para a segunda solução, na qual o pH é igual a 4, eu sei que a concentração de H+ vai dar 10 a menos 4. Tá? Mesma coisa. Se o pH é x, a concentração de H+ é 10 elevado a menos x. Então, faça a mesma coisa aqui. Quem é o número de mols de H+, então? Vai ser 10 a menos 4, que é a quantidade, a concentração, vezes a quantidade em litros, né? Vezes a quantidade de volume, né? Então, isso aqui vai dar 10 a menos 3 mols. Com isso, você consegue achar a quantidade total de H+. Por quê? Ó? Logo, número de mols de H+ total vai ser igual a quanto? Eu tenho 10 a menos 1 aqui, que é 0,1, e eu tenho 10 a menos 3 aqui, que é 0,001. Isso aqui vai me dar 0,101 mols. Mas como o pH da solução final tem a ver com a concentração de H+, não com a quantidade em mols, o que eu tenho que fazer agora é dividir pelo volume final, para você poder achar a concentração de H+. E aí como é que fica? Se eu tenho 10 litros daqui e 1 litro daqui, então a minha concentração de H+ final vai ser 0,101 dividido por 11 litros. 10 daqui mais 1 daqui. Isso aqui dá 9,18 vezes 10 a menos 3 molar. Tá? Ele pediu o pH aproximado. Né? Na questão ele pede o pH aproximado. E aí, para você calcular o pH aproximado, você vê que a concentração de H+, que é 9,18 vezes 10 a menos 3, isso aqui é aproximadamente igual a 10 a menos 2, né? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é quase 10, né? Aproximadamente igual a 10. Então, você pode trocar aproximadamente ele por 10 vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 2 molar. E como uma solução de pH X tem concentração de H+ 10 elevado a menos X, você já tira direto aqui que o pH é aproximadamente 2. Tá? 10 a menos 2, pH vai dar 2. Se você quisesse calcular o pH exato, não tem problema, né? É só você pegar direto aqui. Então, uma OBS aqui. Ele pediu aproximado. Se você quer calcular o exato,
é só você fazer que pH é menos log de 9,18 vezes 10 a menos 3, que é o valor exato da concentração de H+. Isso aqui vai dar 2,04. Então você vê que não tem muita diferença, né? Daqui para cá não tem muita diferença, né? Uma questão objetiva, ele pediu aproximado. Poderia fazer essa aproximação aqui só para você achar o valor da questão, a alternativa da questão, tá? Então, uma questão fundamental também, que é só definição de pH, com concentração, só que você mistura dois caras, né? Que é o que vai acontecer muito em questões do IME e do ITA. Aqui você está misturando dois caras iguais. A gente vai fazer questão também que você mistura caras diferentes para analisar o que vai acontecer, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma questão agora muito recorrente em prova do IME e do ITA, que é titulação ácido-base, quando você tem um ácido fraco com base forte ou base fraca com ácido forte, né? A gente já viu que quando você tem um ácido fraco ou uma base fraca, ocorre o fenômeno da hidrólise, né? E aí você acaba gerando variações do pH no ponto de equivalência, ou seja, o ponto que a quantidade de ácido é igual à quantidade de base, você acaba gerando variações em relação ao pH igual a 7, que seria a solução neutra, né? Então, vamos ler a questão e aí vamos conversando sobre ela. Vamos lá. Considere a curva de titulação abaixo de um ácido fraco com uma base forte. Qual o valor do pH no ponto de equivalência? Em quais intervalos de volume de base adicionado o sistema se comporta como tampão? Em qual valor de volume de base adicionado, pH é igual a pKa? Então vamos lá, vamos começar aqui. Na primeira alternativa, a questão A, quer dizer, item A, ele pergunta qual o pH no ponto de equivalência. Como a gente falou, né? O ponto de equivalência é o ponto no qual a quantidade de ácido é igual à quantidade de base, tá? Só que como você tem, nesse caso dessa questão, um ácido fraco junto com uma base forte, é natural você pensar o seguinte, que quando você tiver mesma quantidade da base forte do ácido fraco, como o ácido é fraco, ele não se ioniza tanto, certo? E aí no ponto de equivalência você vai ter um pH que é básico, né? Já que a quantidade é a mesma, o ácido é fraco, você tende a ter o pH básico, você vai ter o pH básico. Então, no ponto de equivalência, você tem o quê? Você tem que a quantidade de ácido igual à quantidade de base. Quando eu digo isso, eu digo estequiometricamente, né? Então isso aqui tem que prestar atenção que é estequiometricamente. Como assim estequiometricamente? Se você tiver um sal monoprótico com uma base, com uma dibase, né? Você tem que prestar atenção porque você vai precisar do dobro de ácido, né? Para neutralizar a quantidade de base. Então, na verdade, quando eu digo quantidade de ácido igual a quantidade de base, tem que ser estequiometricamente, né? Ou seja, se eu tiver uma base que para neutralizar cada molécula dela, eu preciso de 2 de ácido, porque um é monoprótico, o outro é de base, né? Logo, a quantidade que eu tenho que ter desse cara é o dobro da desse, mas elas são estequiometricamente iguais, né? Porque uma neutraliza a outra. E aí, o efeito da variação do pH, que deveria ser 7, se eu tivesse um ácido forte com uma base forte, vai depender da força do ácido e da base, tá bom? Então, isso aí é o ponto de equivalência. E aí, como é que eu identifico o ponto de equivalência nesse gráfico aqui? O que é esse gráfico? Esse gráfico, ele está adicionando base conforme o tempo vai passando. Esse aqui é o volume de base adicionada no meu ácido forte. E ele foi vendo a variação do pH nesse processo. De repente, tem um ponto de inflexão aqui e depois continua aumentando devagar, né? O que significa esse ponto de inflexão? Esse ponto de inflexão significa que você atingiu o ponto de equivalência, né? Por quê? Porque você fica numa posição aqui que você está praticamente neutralizado. Você está praticamente no ponto que
você tem a mesma quantidade de ácido e base e você está neutralizado. E aí a única diferença de pH para o 7 é devido à presença de um ácido fraco e não de um ácido forte. Então, para você identificar num gráfico desse o ponto de equivalência, você tem que achar o ponto de inflexão. Tá? O que é um ponto de inflexão? É o ponto onde a curva muda de concavidade, né? Ela assim, ela tá com uma concavidade para cima, ó, e aqui ela está com uma concavidade para baixo. Onde ela mudou essa concavidade, mais ou menos aqui no meio do gráfico. Eu marquei aí no ponto de pH igual a 9 e volume igual a 50 ml de base adicionada. Então, se ele pergunta qual é o pH no ponto de equivalência, pelo gráfico, pelo ponto de inflexão, pH igual a 9, quando o volume de base adicionado foi de 50 ml. Tá bom? Então, para você achar o ponto de equivalência nesse tipo de gráfico, você faz essa análise do ponto de inflexão. E esse pH faz sentido, né? Porque se você tem uma base forte, neutralizando um ácido fraco, é normal você pensar que quando a quantidade de ácido for estequiometricamente igual à quantidade de base, o pH seja básico, porque a base é forte, tá? Vamos lá. Letra B. A letra B ele pergunta: qual é o intervalo, né? Qual é o intervalo do gráfico de volume adicionado no qual você tem uma solução tampão, né? E aí, como você tem o ácido fraco, né? Solução tampão vai ser desse ácido fraco, né? E aí, quando você tem a solução tampão, nesse caso que você tem o ácido fraco, a sua solução tampão, ela vai aparecer quando você tem o ácido fraco em presença do sal de ácido fraco, tá? Quando você tem os dois, você vai ter uma solução tampão, que é, como a gente já viu, uma solução resistente a variações bruscas de pH, né? Tá? E aí, onde eu vou ter uma solução tampão aqui? Percebe que quando eu tiver o ácido fraco, enquanto eu tiver o ácido fraco, eu posso ter uma solução tampão, né? Só que eu também tenho que ter uma quantidade um pouco, né, apreciável do meu sal, né? E aí, presta atenção, se eu tenho aqui o meu ácido fraco, conforme eu vou adicionando a base, ele vai sendo neutralizado e gerando sal, a partir de certo momento aqui, eu vou ter a presença tanto do ácido fraco como do sal de ácido fraco, né? E aí você percebe pelo gráfico, ó, que a variação de pH, ela não é tão brusca que assim, né? Olha lá, ó. Você varia bastante o volume de base adicionado, mas a variação do pH é pequena. Então, essa é a ideia da solução tampão, tá? Quando você já tem um pouco de sal gerado pela adição da sua base e você ainda tem a quantidade de ácido fraco para poder gerar o tampão, tá? Então, se você olhar pelo gráfico, é entre dois pontos nos quais o pH varia pouco, sendo que você já precisa ter quantidades apreciáveis de ácido fraco. Então, eu coloquei, olhando no gráfico, aproximadamente entre 10 ml de volume de base e 45 ml, aproximadamente, né? Então, quando o seu volume de base adicionada for menor que 45 ml e maior que 10 ml, aproximadamente, né? Tudo é aproximadamente, tá bom? E aí, no item C, ele pergunta: para qual volume de base o pH é igual ao pKa? Né? O pKa tem relação com Ka do ácido fraco, né? E aí, vamos lá. E aí, sempre que você está relacionando pKa com pH ou concentração de H+, com Ka, você usa a equação de Henderson. O que é a equação de Henderson? A equação de Henderson recorrente aparece de forma recorrente nas provas do IME e do ITA, que é o que relaciona pH com pKa numa solução tampão, né? A equação de Henderson diz que concentração de H+
é igual a Ka, tá? Vezes concentração do ácido sobre concentração do sal. Então, ó, isso aqui é a concentração relativa ao ácido. Isso aqui é a concentração relativa ao sal. Então, tudo a ver com tampão, né? O sal do ácido fraco, o ácido fraco, e aí você está relacionando o H+, concentração de H+, que é o pH, tem a ver com pH, com o Ka, tá? Só que olha só, se eu quero fazer o meu pH igual ao meu pKa, e o prefixo Pzinho na química, aqui na fisicoquímica, significa menos log daquele cara, né? Basta eu ter concentração de H+ igual a Ka, né? E aí quando eu tiro o log dos dois lados, vai dar a mesma coisa. Então, se no item C ele está pedindo, pô, pH igual a pKa, então esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá? Ou seja, eu tenho que ter que isso aqui é 1, né? Tem que ser igual a 1 para poder ser isso igual a isso, tá? E aí, olha lá, ó. Concentração do ácido sobre concentração do sal tem que ser igual a 1. E aí, se você quer concentração do ácido igual a concentração do sal, o que que você fez? Você está colocando base e aí você está neutralizando. Está neutralizando, está gerando sal. O que você está fazendo? Você está diminuindo a concentração do ácido fraco, certo? Então, o numerador está baixando e o denominador está aumentando, porque você está aumentando a quantidade de sal, certo? Quando você vai andando para cá. Chega um ponto aqui no meio que você vai ter que os dois são iguais. Um está diminuindo, o outro está aumentando. Consequentemente, os dois vão ser, em algum momento os dois vão ser iguais, né? Nesse momento ele acontece quando? Ele acontece quando você está na metade aqui do ponto de equivalência, né? Porque no ponto de equivalência, como você tem a mesma quantidade estequiométrica de ácido e base, você já neutralizou tudo, né? Você neutralizou tudo. Então, para você ter neutralizado metade, ou seja, para a concentração dos dois serem iguais, ou seja, você neutralizou metade de ácido que gerou a mesma quantidade de sal, né? E aí vai ficar igual. Então, para você ter os dois iguais, você tem que estar na metade do caminho, né? Então, para isso acontecer, o volume de base que você tem que ter adicionado, ele é metade do caminho para o ponto de equivalência. Porque aí a quantidade de sal gerada pela neutralização daquele ácido é exatamente igual à quantidade de ácido que falta eu gastar ainda, porque eu cheguei na metade, tá? Então, é muito importante entender o que esse gráfico significa, né? Por que nesse caso aqui, o ponto de equivalência, que é o meu ponto de inflexão, caiu no pH igual a 9, que é maior que 7, ele caiu no pH igual a 9, um pH básico, porque você está com uma base forte, né? Reagindo com ácido fraco. Então, pela você tem que ter um ponto de equivalência básico. E equação de Henderson, muito recorrente, tá? Você pode não necessariamente ver a equação de Henderson dessa forma. Existe outra forma que ela pode aparecer em algum livro ou em alguma questão, alguma coisa que você esteja lendo, tá? Como é que pode aparecer a equação de Henderson também? Ela pode aparecer, em vez de relacionar a concentração de H+ com o Ka, ela pode relacionar o pH com o pKa. Apesar de que eu prefiro dessa forma aqui. Mas pode aparecer também o seguinte, se você faz menos log do lado esquerdo, isso é igual a menos log do lado direito, tá? Que é Ka vezes concentração de ácido sobre concentração de sal. Só que quando eu tiro o log, né, log de um produto é soma de logs. Então eu posso dizer que isso aqui é menos log de concentração de ácido sobre concentração de sal. E aí? E aí que esse cara aqui é o meu pH, esse cara aqui é o meu pKa, e eu relaciono as minhas concentrações de ácido e sal.
Pode aparecer, inclusive, isso aqui invertido, né? Em vez de aparecer concentração de ácido sobre sal, concentração de sal sobre ácido com um sinal de mais aqui. Então, como é que ficaria outra forma de você representar a equação de Henderson? pH é igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então a equação de Henderson ela pode também aparecer dessa forma aqui. Apesar de que eu acho melhor trabalhar nessa forma aqui, porque aí tem só multiplicação, não tem soma. Às vezes você encontra expressões que podem simplificar mais facilmente, né? Então eu recomendaria a gente trabalhar com essa aqui, tá bom? Então vamos ver mais uma questão. Hoje eu vim contar um pouco sobre a minha experiência com Fábrica D, né? Primeiramente, né, meu nome é Lucas. E assim, eu conheci Fábrica D pelo YouTube. Comecei a estudar coisas no passado, no ano de 2023, para iPhone prioritariamente. E assim, o que eu tenho a dizer sobre a plataforma, cara, é incrível. Incrível. Só tem elogios. É tudo certinho, dividido, seccionado. Os professores são excelentes. E é ótimo que eles sabem sempre onde atacar. E assim, não basta só você estudar teoria, você tem que saber muitas coisas que vão além. E eles sabem certinho sobre tudo isso. E eu tive o grande prazer de conhecer um dos professores pessoalmente, né? Que é um grande amigo meu. Eu também só tenho elogios. Um cara incrível. E assim, cara, se você prefere um curso que não seja presencial, não tem o norte, não sabe para onde ir, pô, essa é uma opção incrível, válida, ótima. Se você for, não vai se decepcionar. Assim como eu não me decepcionei, saí super satisfeito, consegui aprovar e classificar como eu disse anteriormente. Assim, eu super indico. Então, se você quer, você tem a opção, é só você unir o útil ao agradável, pô. E é isso. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai complementar reações inorgânicas falando de algumas reações específicas do vestibular do IME e do ITA, tá? Então, antes da gente começar a falar dessas reações mais específicas que eles cobram, eu queria lembrar aqui de volatilidade e de solubilidade de sais pelo seguinte: como vocês já estudaram, o critério para você ver se uma reação de dupla troca ocorre podem ser 3 critérios, né? Você formar um cara insolúvel, você formar um ácido ou base mais fraco, ou você formar uma substância volátil. Então é importante a gente conhecer quem são as principais substâncias voláteis e fixas, que é o contrário de volátil, e também conhecer essa tabela de solubilidade, tá? Essas coisas aqui a gente tem que saber para a prova. Então, o que eu escrevi aqui tem que estar no sangue para você chegar na prova e saber, tá? Então eu escrevi aqui os ácidos voláteis, né? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, ácido nítrico e nitroso e o ácido acético. Esses são os principais ácidos voláteis. E ácidos fixos, que é o contrário de volátil, H2SO4, H3PO4, os demais oxiácidos de fósforo e os oxiácidos de boro e silício também são fixos, tá? Então, esses caras aqui são muito importantes da gente conhecer, porque a gente vai conseguir identificar se uma reação ocorre vendo se você vai formar um ácido volátil ou uma substância volátil. E esses caras aqui, às vezes a gente não se toca, né? Porque, por exemplo, a gente fica muito preso naquela regra de ácido fraco tem que gerar um ácido mais... o ácido forte, né? Gera um ácido mais fraco, ou a base gera uma base mais fraca. E, por exemplo, a gente tem ácidos fortes aqui, né? HCl, HBr, HI. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem uma reação que você tem H2SO4 e que você gera HCl. Aí você fica na dúvida, poxa, mas ambos não são ácidos fortes? Sim. Mas o critério é outro, né? O critério é o da volatilidade. Então, é importante a gente conhecer esses caras aqui para a gente prever se a reação vai acontecer ou não. Quanto à solubilidade de sais e bases, né? Eu coloquei aqui OH-, é importante a gente conhecer essas regras. A gente tem que conhecer, tem que estar no sangue. Então, eu sugiro que você anote essas regras e todo dia você leia, né? É o que eu fazia quando eu estudava para o IME. Eu anotei num papel e todo dia eu olhava. Todo dia, antes de sair,
de casa eu olhava. Porque aí você vai pegando no sangue, você vai fazendo as questões, vai ficando mais natural. Então eu coloquei aqui as principais regras de solubilidade. Coloquei aqui nitrato e acetato são solúveis, tá? Com exceção do acetato de prata, tá? Então aqui é a regra desses caras aqui, desses ânions, e aqui alguma exceção, tá? Então, por exemplo, cloretos, brometos e iodetos, em geral eles são solúveis, com exceção de quê? Prata, cobre, mercúrio e chumbo. Entenderam? Então é assim que funciona essa tabela. Sulfatos são solúveis, com exceção de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Tá? Cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Então esses caras são os principais ânions solúveis. E os insolúveis? Eu coloquei sulfetos, tá? Carbonatos, fosfatos e os demais ânions. Tá? E coloquei aqui a hidroxila. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que sulfetos são solúveis, são insolúveis, desculpa, com exceção dos alcalinos, do sulfeto de amônio e de cálcio, estrôncio e bário. Tá? E os demais, hidroxila, carbonatos e fosfatos são insolúveis, com exceção de alcalinos e de amônio. Tá? E os demais também, alcalinos e amônio. Então, o que são caras solúveis? Ânions que representam sais solúveis. Nitrato, cloreto, brometo, iodeto, sulfato. Com essas exceções aqui. O que representam cátions solúveis? Os alcalinos e NH4+, são cátions solúveis. Tá vendo que eles entram nas exceções dos insolúveis? Então, sais de alcalinos são solúveis. Tá? Quem são os insolúveis principais? Sulfetos, carbonatos e fosfatos, com essas exceções aqui que eu acabei de falar, que são os alcalinos e a amônia. Então essas tabelas aqui, você conhecer tudo isso que eu escrevi aqui é muito importante para ter no sangue, para você chegar na prova e saber, não, essa reação vai ocorrer por causa disso, porque você vai formar um precipitado. E aí você conhece aqui pela regra de solubilidade. Poxa, há uma reação que ele pegou um nitrato de prata, misturou com cloreto de sódio. Você já se liga. Por quê? Porque você vai ter Cl- junto com Ag+ na solução. Então, ó, é uma exceção de solubilidade. Então, você vai formar um cara insolúvel, o AgCl vai precipitar. Entendeu? Então, essa tabela aqui, para vocês conhecerem os caras. E agora a gente vai falar de umas reações que são específicas de imita, né? A gente viu reações de adição, síntese, simples troca, dupla troca. Vimos as condições para simples troca, né, do deslocamento, condições para dupla troca, que eu acabei de repetir aqui, mas tem algumas reações especiais e específicas de imita, que é o que a gente vai comentar agora. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora, então, reações importantes de imita que a gente tem que conhecer, a gente tem que identificar numa questão. A primeira que a gente vai falar aqui são de ácidos e bases instáveis. Por quê? Muitas vezes numa questão é importante a gente conhecer que esses ácidos e bases são instáveis. E, por exemplo, coloquei aqui o H2CO3, o ácido carbônico, que ele decai liberando H2O e CO2. Então é importante, por exemplo, numa reação de dupla troca, uma questão não vai te falar isso. A reação vai acontecer, você vai gerar H2CO3, e aí na questão pode aparecer o cara se referindo a um gás que depois reage com alguma coisa. E aí você tem que se tocar que esse gás é o CO2. Entendeu? Então por isso que é importante a gente conhecer esses ácidos e bases instáveis, que decaem. Porque se você forma eles numa reação, pode ser que a questão queira que você explore essa parte que esses ácidos formados vão decair e liberar outra coisa, né? Isso do ácido carbônico é muito conhecido, quando você tem decomposição reação de carbonatos e bicarbonatos com ácidos, você tem liberação de H2CO3 que se decompõe. E aí, muitas questões usam esse CO2 reagindo com alguma outra coisa. Então, você tem que saber que libera CO2. Então, eu coloquei aqui os principais. Ácido carbônico, ácido sulfuroso. Coloquei uns hidróxidos de mercúrio aqui, que eles decaem gerando óxidos. Tá? Coloquei hidróxido de prata,
que pode decair gerando o óxido também. Então, os hidróxidos que eu coloquei aqui, que são de prata e mercúrio, decaem formando os óxidos correspondentes e água. O ácido carbônico e o ácido sulfuroso decaem liberando água e CO2 e SO2, os gases. E eu coloquei esse outro cara aqui, outro ácido de enxofre, porque esse cara aqui, H2S2O3, ele é especial porque ele vai liberar água, o gás SO2, assim como aqui, mas ele também libera enxofre, tá? Então, se numa questão aparece alguma coisa desse tipo e aí o cara separa de alguma forma esse enxofre, separa um sólido, né? Você pode se tocar, poxa, esse sólido provavelmente então é um enxofre porque eu fiz a decomposição desse ácido aqui, tá? Então coloquei aqui os principais bases e ácidos instáveis. Uma reação que o IME gosta muito é essa reação de ustulação aqui, que basicamente é queima de sulfetos, tá? Então aqui, ó, reação com oxigênio, a queima, com uma passagem, com passagem de corrente de ar, e aí ele reage com esse O2, tá? Com aquecimento. Então isso é ustulação, tá? É você pegar o sulfeto, reagir com oxigênio, esquentando na passagem de ar. E aí você tem dois tipos de ustulação. Você tem a ustulação quando o sulfeto é de um metal nobre, então eu coloquei, por exemplo, aqui o mercúrio, que é um metal nobre, e um sulfeto de um metal não nobre, que eu coloquei aqui o zinco, tá? Quando você faz a ustulação de sulfetos de metais nobres, você forma direto o metal. Em contrapartida, quando você faz a ustulação de metal não nobre, você forma o óxido, tá? Ambos com liberação de SO2. É só você lembrar que o metal nobre, ele é pouco reativo, certo? Então, prata, mercúrio, cobre, eles são pouco reativos. Então, se ele é pouco reativo, faz mais sentido ele aparecer na forma metálica, com NOx zero, sem estar ligado a ninguém, né? Só o metal, do que na forma de óxido. Ao contrário de metais não nobres. Metais não nobres são reativos, né? São mais reativos. Então ele vai aparecer na forma de óxido porque ele não consegue se reduzir para, por exemplo, aqui o zinco sólido, tá? Porque como eles são reativos, eles se grudam um oxigênio ali do meio. Então, para você lembrar de ustulação, você forma sempre SO2. Se o metal do sulfeto for nobre, você forma o metal direto. Se o metal do sulfeto for não nobre, você forma o óxido do metal, tá bom? E outra reação interessante aqui que eu coloquei é de hidretos e carbetos com água. O que são hidretos? São aqueles caras que o hidrogênio ele aparece com NOx negativo, tá? Hidretos e carbetos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um hidreto metálico, NaH, é Na+, H-, tá? Porque nesse caso aqui, o hidrogênio é o mais eletronegativo, né? Quando você compara ele com esses metais aqui, nesses hidretos metálicos, e aí acaba que ele puxa o elétron. Então você tem uma forma de você estimar é assim, né? Você tem o hidrogênio menos 1. Então, se você tiver hidreto metálico reagindo com água, você vai formar base e gás hidrogênio, tá? Gás hidrogênio. Então é importante numa questão, se ele faz a mistura de um hidreto com água, você já sabe que o gás liberado é o hidrogênio. Ele pode recolher esse gás e fazer qualquer outra coisa. E carbeto metálico, se você reage com água, você também forma base, assim como em cima, assim como aqui no hidreto. Só que o interessante dessa reação é que você forma hidrocarboneto também. Então, em vez de você formar um H2 aqui, você forma um hidrocarboneto. Então, essa reação que eu coloquei aqui, ela é muito importante em reações orgânicas. Por quê? Porque é uma reação que você sai do carbeto aqui de cálcio com água, e aí você gera a base e gera o C2H2, que nesse exemplo que eu coloquei é o etino ou acetileno. Etino ou acetileno. Então essa reação é importante por quê? Porque você consegue gerar um cara orgânico, um hidrocarboneto orgânico, etino, a partir do carbeto de cálcio. Só que o etino você consegue trimerizar na presença de ferro e ele vira benzeno. E aí a partir do benzeno você tem várias reações que podem acontecer de derivados de benzeno.
Então, é uma reação muito importante, já foi cobrada várias vezes para você sair de carbeto de cálcio e chegar no benzeno, primeiro chegando no etino e depois trimerizando o etino para virar o benzeno, tá? Na aula de reações de síntese orgânica, né, de rotas sintéticas, eu comentei sobre isso. Então confere lá, tá bom? Então vamos para as próximas reações. Passei um ano, cara, hoje em dia é um sonho. Eu consegui, não estou dizendo que o IME é uma coisa que é para todos. Eu já iniciei o ano com problemas familiares pesados, meu pai estava doente, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que estudei a vida inteira dentro de casa, porque assim, a minha família é muito humilde, então assim, eu tava com um peso de autocobrança em mim muito alto. Então, fica a lição de não ficar se pressionando tanto. Eu sei que é difícil, talvez para muitos é a parte mais difícil. Passei um ano, cara, hoje em dia é um sonho. Eu consegui, não vou dar fórmula de como eu consegui. No online a vantagem é essa, chegou num ponto do vídeo que você vê que tá muito aprofundado, mano, para e fica voltando no embasamento. Se tiver, tem muitos sites que eu quero a parte exclusiva. Se o cara quer imita, a base vai ser dar só a matéria do ensino médio, muito rápido e rasteiro, e vambora. Paulada no cara. Aqui a gente não faz isso. Pessoal, essas 3 reações que eu coloquei aqui, elas são muito importantes porque tanto o IME quanto o ITA já cobraram ela e cobraram recentemente. E aí você tinha que realmente saber a diferença quando você reage gás nobre com ácido nítrico diluído ou concentrado. Que aí vai fazer diferença. Eu vou mostrar uma coisa para vocês para a gente sempre lembrar o que vai dar. Então eu coloquei aqui reações de metais nobres. No caso aqui eu fiz exemplo de cobre, exceto ouro e platina, que eles são muito nobres, né? Eles são os mais nobres, com ácidos nítrico e sulfúrico. O ácido sulfúrico, quando você bota ele concentrado junto com o metal nobre, você gera o sulfato desse metal, liberando SO2 e água, tá? Isso aí não tem diferenciação de concentrado e diluído, porque o ácido nítrico ele tem que estar, o ácido sulfúrico aqui ele tem que estar sempre concentrado, tá? A diferença que faz é nessas duas aqui. Se você tem o HNO3, o ácido nítrico, diluído ou concentrado, tá? Ambos os casos são levados para o nitrato do metal. Então, nos dois casos eu formei nitrato de cobre, tá? A diferença é que aqui eu formei NO e aqui eu formei NO2. Então, em um dos casos, quando ele está concentrado, eu formo dióxido de nitrogênio. Quando ele está diluído, eu formo o óxido nítrico, tá? Então, como é que eu faço para lembrar isso? Poxa, mas diluído, concentrado, nítrico, dióxido de nitrogênio. Como é que eu vou fazer para lembrar qual é o cara gerado aqui? Basicamente o que está acontecendo aqui é uma oxirredução, né? Esse nitrogênio aqui, ele é mais 5. Nesse primeiro caso, ele vai para mais 2. Nesse segundo caso, ele vai para mais 4. Em contrapartida, se ele está reduzindo, né? Porque o NOx está diminuindo, alguém tem que oxidar. E esse alguém é o cobre, que antes está 0 e depois vai para mais 2. No caso, o metal nobre é quem está oxidando, tá? E aí, como é que eu lembro se eu vou gerar NO ou NO2? Uma coisa que você pode olhar é o seguinte. Percebe que daqui para cá, a variação de NOx é 3. A variação do NOx do nitrogênio é 3. Daqui para cá, a variação de NOx do nitrogênio é 1. Por que isso, né? Porque como aqui ele está concentrado, é como se eu poderia pensar que a força dele na reação é maior, porque ele está concentrado. Então o cobre não consegue abaixar tanto assim o NOx do nitrogênio. Já aqui o HNO3 está diluído, então ele não está tão forte na reação. Então o cobre ele é capaz de levar ele até óxido nítrico e baixar mais ainda o NOx dele. Então, quando ele está diluído, é como se ele estivesse mais fraco. E aí a variação de NOx dele é maior, o cobre consegue reduzir ele mais. E quando ele está concentrado é ao contrário. O cobre não consegue reduzir tanto porque ele está concentrado. Então a gente pode usar isso para lembrar. Ácido nítrico diluído com metal nobre, eu gero NO, porque a variação de NOx é 3, é grande.
Quando ele está concentrado, eu gero NO2 porque a variação de NOx é 1, é pequena, já que ele está concentrado, ele está forte naquela reação. Entendeu? Então esse é um jeito da gente lembrar na hora. Então, a gente tem que saber essa diferenciação aqui, quando você pega um metal nobre e reage com ácido nítrico diluído ou concentrado. Tá? Essa especificidade é cobrada no concurso. Tá bom? E coloquei aqui decomposição térmica, né? Alguns compostos que sofrem decomposição térmica. Coloquei carbonatos metálicos, exceto alcalinos. Então, por exemplo, o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, ele é um carbonato metálico que não é alcalino, porque o cálcio ele não é alcalino, ele é alcalino terroso. Então ele sofre decomposição até o óxido e libera CO2, tá? Na presença de calor, né? Decomposição térmica. Então ele vai até o óxido de cálcio e forma CO2. Se eu pegar o carbonato alcalino, por exemplo, Na2CO3, carbonato de sódio, ele não vai sofrer esse tipo de decomposição térmica, tá? Outro exemplo é sulfito metálico, sem ser de alcalino também. Então, se eu tenho CaSO3, que é um sulfito de cálcio, ele vai decair até o óxido de cálcio, e liberar SO2. Exceto alcalino, se eu tiver o sulfito de sódio, não acontece decomposição térmica dessa forma, tá? Agora, falei de carbonato, falei de sulfito, que eles decompõem com exceção dos alcalinos. Agora, bicarbonatos e bisulfitos, eles decaem, independentemente se for alcalino ou não. Tá? Então pode ser bicarbonato de sódio, pode ser bisulfito de sódio, eles vão decair. Mesma coisa, forma óxido, forma um gás, tá? Se for bicarbonato, forma CO2, se for bisulfito, forma SO2 e forma o óxido da mesma forma. Né? A diferença é que aqui vai formar água, tá? É a única diferença daqui para aqui para cima. Dado que o bicarbonato e o bisulfito tem um hidrogênio a mais, né? Esse hidrogênio tem que ir para essa água, tá? Agora, a mesma coisa, carbonato, sulfito e nitrato metálico, exceto alcalino também. Quando você faz a decomposição, você libera óxido metálico, sai NO2 e O2, tá? Então, nitrato metálico, nitrato de cálcio, sim. Nitrato de sódio não, porque é alcalino, tá? E o alcalino, então, né? O que o alcalino decai? Nitrato alcalino, ele tem decomposição térmica, tá? Então, por exemplo, se você pegar o nitrato de sódio e aquecer, decomposição térmica, ele forma o nitrito de sódio. Então, nitratos alcalinos se decompõem para nitritos alcalinos, claro, do mesmo metal alcalino. Então, nitrato de sódio, nitrito de sódio. Nitrato de potássio para nitrato de sódio. E eles liberam oxigênio, tá? Essa aqui, percloratos e cloratos, já apareceu no IME várias vezes, né? Quando você tem KClO4, KClO3, que é clorato, né? E você faz a decomposição térmica, você vai até o cloreto e libera O2. Então, por exemplo, o KClO3, que é o clorato de potássio, ele decai para cloreto de potássio e libera O2. O KClO4, que é perclorato de potássio, ele decai para cloreto de potássio e libera O2. Claro que a quantidade de O2 liberada vai depender se é clorato ou perclorato, mas eu sempre libero O2 e gero o cloreto. E uma última reaçãozinha aqui de decomposição térmica é uma reação do nitrito de amônio. Tá? O nitrito de amônio em decomposição térmica libera água e N2. Tá? Então essas decomposições térmicas a gente tem que conhecer. Tá? A gente tem que saber o que vai dar de todas essas aqui. Lembrando que carbonatos, sulfitos e nitratos, para você gerar o óxido, não pode ser alcalino. Agora, para bicarbonato e bisulfito, essa reação acontece até se for bicarbonato e bisulfito de metais alcalinos. Tá bom? Então vamos ver mais uma reação interessante que o IME já cobrou, que é uma reação bem bacana, porque quando você pega um metal nobre, você consegue reagir com eles, com ácido, com exceção de ouro e platina, tá? Porque esses caras são muito nobres, como eu falei. Então, vou mostrar uma reação para vocês que você consegue solubilizar o ouro, de alguma forma, dissolver o ouro, né, fazendo ele reagir
com uma combinação de ácidos. Então deixa eu mostrar para vocês aqui.